Então retomamos os trabalhos e chegamos à ordem do dia em que vamos ter a audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e a requerimento do PS sobre tratamento de cidadãos estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde. Temos connosco o Dr. André Trindade, Sr. Presidente, e também a Dra. Sofia Caetano, que também tem responsabilidades na ACSS e que acompanha o Sr. Presidente. Sr. Presidente, desejar-lhe uma boa audição. O Sr. Presidente tem a grelha dos tempos, os deputados requerentes farão uma intervenção inicial de cada um de 4 minutos, depois o Sr. Presidente tem 8 minutos para responder. Caso nesses 8 minutos não consiga responder a tudo, guardará para uma fase posterior. Passo já a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina. Tem 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. André Trindade, Presidente da ACSS, seja bem-vindo à Casa da Democracia. O SNS, pilar central do Estado Social, enfrenta uma crise profunda, com sustentabilidade em seu nível mais baixo em uma década, devido a políticas socialistas que não têm assegurado acesso universal e atempado aos portugueses. A esta fragilidade junta-se o crescente fenómeno do turismo de saúde, fenómeno amplamente documentado por reportagens da RTP e do próprio canal Now, revela que um crescente número de estrangeiros não residentes recorrem ao SNS sem qualquer seguro, protocolo ou cartão europeu de seguro de doença. E fica aqui o alerta que cidadãos estrangeiros provenientes da África, América do Sul e, mais recentemente, de um número crescente de países asiáticos estão a subcarregar o SNS, especialmente com casos de gravidez extremamente complexas que exigem cuidados especializados e intensivos. A legislação atual, que garante uma tendência de gratuitidade no acesso ao SNS, combinada com um regime permissivo de nacionalidade e imigração, tem incentivado a práticas abusivas. As referidas reportagens destacam casos de redes organizadas que oferecem pacotes de legalização para estrangeiros, promovendo o acesso aos serviços públicos de saúde sem custos, mas à custa de todos os portugueses. Em 2024, quase metade, 49,3% dos 92.193 estrangeiros assistidos em Portugal nas urgências hospitalares não possuíam qualquer cobertura, um aumento preocupante face a 2023. Em unidades como a OLS da Amadora Sintra, 97,7% dos estrangeiros atendidos estavam nestas condições e este fenómeno está a subcarregar o SNS, traduz-se em perdas financeiras estimadas em centenas de milhões de euros, subcarregando especialmente serviços críticos como urgências e obstetrícias já pressionados pela elevada procura interna. E embora reconhecendo o princípio da universalidade, não podemos ignorar o impacto desproporcionado deste fenómeno na equidade e sustentabilidade do sistema. Para o Chega é imperativo que o SNS sirva prioritariamente cidadãos portugueses que contribuam para o sistema. Sr. Presidente, o que lhe questiono é o relatório da IGAS, revela que o turismo de saúde tem vindo a crescer exponencialmente desde 2021, sem que tenham sido acionados mecanismos de controlo eficazes. E por que razão não foram tomadas medidas para travar esta hemorragia financeira e organizativa no SNS? Qual o custo médio por cidadão estrangeiro sem cobertura que recebe cuidados médicos no SNS? Se existem dados atualizados sobre o valor total que o SNS tem assumido com estes casos e sobre eventuais pagamentos em atraso dos países com acordos de cooperação. A ACSS possui estatísticas precisas sobre o impacto financeiro do turismo de saúde, incluindo custos diretos, aumento de listas de espera e sobrecargas dos profissionais. É sabido que as redes organizadas facilitam o acesso de estrangeiro ao SNS mediante pagamentos elevados. Quais as medidas concretas para desmantelar estas práticas abusivas? Nos serviços de obstetrícia, o aumento de partes de estrangeiras sem cobertura agrava a pressão hospitalar. Qual o impacto financeiro e que ações estão previstas para mitigar este efeito?
Alguns juristas apontam para um vazio legal na acessibilidade ao SNS. Considera a revisão da legislação essencial para proteger os direitos dos contribuintes e a sustentabilidade do sistema? E, face à dimensão alarmante deste fenómeno, quais as ações concretas e imediatas que a ACSS planeia implementar para salvaguardar o SNS? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar também requerente do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, Dr. André Trindade, e a Dra. Catarina, que o acompanha. Dr. André, este requerimento que o Partido Socialista acompanha sobre o tema é alvo de outras entidades que queremos ouvir aqui em sede da Comissão, tendo em conta a importância deste assunto. E a primeira pergunta, desde já, é se estamos aqui a falar de turismo de saúde. Aqui entendemos que não estamos a falar de turismo de saúde. Importa definir bem os conceitos, separar bem os conceitos e ir de forma concreta ao assunto que nós temos aqui. E está em causa o tratamento de cidadãos estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde, os cidadãos virem a Portugal apenas para serem atendidos nas unidades de saúde e daí resultar a incobrabilidade, não ser possível cobrarmos os tratamentos que são efetuados. Sabemos de um relatório que existe da IGAS, também sabemos da existência do Manual de Acolhimento da ACSS para que as várias instituições, 39 ULS, ponham em desempenho estes procedimentos. O que é que nós sabemos e muito pouco do que nos diz a IGAS e esperamos e vamos acompanhar para que a IGAS continue este trabalho de poder estratificar estes números e estes resultados. Se por um lado temos um conjunto de cidadãos que são atendidos com base num conjunto de acordos, por outro lado temos um conjunto de cidadãos que são atendidos, mas não têm esses acordos. Não têm os acordos, então passamos para a fase seguinte, que é a fase da faturação e a fase da cobrança. Não sabemos, dentro daquele número dos que não têm acordos, os que foram cobrados. E dos que não foram cobrados, aqueles em que é emitido pela parte da instituição um aviso de cobrança até ao ponto em que é declarada a incobrabilidade. De que países de origem estamos a falar? De que atos, de que episódios estamos a falar? Estamos a falar do serviço de urgência, maior complexidade, menor complexidade. Estamos a falar de intervenção cirúrgica ou não? Há aqui um conjunto de dados que nós não podemos gerar confusão, não podemos introduzir confusão na matéria. Dados muito importantes que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista conta com o apoio da ACSS para podermos, dentro desta matéria, clarificar ou até introduzir algum tipo de procedimento que esteja a faltar para que os resultados sejam aqueles que nós defendemos. E o que é que defendemos? Defendemos aquilo que a nossa lei prevê, que é o cumprimento da legislação em vigor, o manual do acolhimento da ACSS, assegurar os cuidados de saúde urgentes, inadiáveis, cuidados vitais a qualquer cidadão. Temos aqui mecanismos de registro das entidades financeiras responsáveis que nós sabemos que ficam como independentes e depois ficam até como uso indevido ou de situação irregular. E é aqui que nós temos que nos focar. Como é que nós conseguimos ultrapassar todas estas dificuldades de que as próprias ULS, distribuídas pelo nosso país, estão a ter comportamentos ou procedimentos diferentes. A dificuldade que as ULS assumem é da cobrança, é da recolha de dados, é depois não conseguirmos efetivamente gerar a cobrança que nós temos aqui prevista neste manual da ACSS. A pergunta que nós deixamos, até para podermos fazer parte da solução, é, com o relatório que nós temos disponível, esperar que a IGAS e outras entidades, bem como a senhora Ministra da Saúde, que já admitiu que há estrangeiros a usar indevidamente o Serviço Nacional de Saúde, não percebemos onde é que a senhora Ministra também consegue ir buscar estes dados, se é ou não o uso indevido, e portanto contamos com a ACSS para fazermos este caminho que nós esperamos que seja profícuo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem 8 minutos para responder aos senhores deputados. Muito obrigada e boa audição.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a todos os senhores deputados. Enfim, eu acho que seria importante, como também já aqui foi sugerido, começarmos por algum ponto, e o ponto é o universo que nós estamos aqui a falar, perceber o que é que isso significa. E, portanto, esta audição tem aqui um caráter muito importante, que é perceber o tratamento de cidadãos estrangeiros que no final do processo não cumprem com a sua obrigação de pagamento. E o que nós costumávamos, o que eu gostaria de começar por recordar que, de acordo com o INE, o turismo internacional na vertente receptor é definido como atividades desenvolvidas pelos visitantes não residentes no âmbito de uma deslocação no interior do país, de referência desde que fora do seu ambiente natural. Se circunscrevermos este conceito ao setor específico da saúde, o segmento do turismo de saúde corresponde à agregação de dois conceitos específicos, e aqui acho que é muito importante estarmos atentos ao que isto significa. O turismo de bem-estar, que resulta da opção de viajar com o intuito de promoção de saúde e tem, por isso, uma característica eminentemente individual. Estamos aqui a falar de turismo feito para promoção da saúde, com intuito preventivo, os spas, as termas, e depois temos, efetivamente, o turismo médico, o qual corresponde à decisão de viajar para se ter acesso, eu refiro este aspecto, decisão de viajar para se ter acesso a cuidados médicos ou realizar uma cirurgia. É direcionado para a resolução de problemas clínicos de pessoas doentes que têm uma decisão individual, dispostas a viajar e, aqui sim, muito importante, reforço, pagar diretamente os cuidados recebidos. Portanto, estão dispostas a viajar e dispostas a pagar diretamente os cuidados de saúde recebidos. O que na gíria de economia de saúde se designa por out of pocket, portanto, é a despesa out of pocket do seu próprio bolso. Também a OCDE é clara na definição de turismo, muito clara e sucinta: doente, disposto a viajar e disposto a pagar diretamente. Neste sentido, podemos ter uma míria de situações que intuitivamente se assume como turismo médico, mas que não o são. Ou seja, um turista que socorre do SNS, na maior parte das vezes, não é turismo de saúde. Por exemplo, visitantes temporários de um país que têm o azar de ficar doentes. Imaginem, aqui em Lisboa, os cruzeiros vêm visitar Lisboa e ficam doentes e, portanto, socorrem-se do sistema para acautelar a sua necessidade de saúde. Residentes num país de nacionais de outros países, portanto, o estrangeiro, que podem criar uma pressão na procura do sistema de saúde de cada país, com especial acuidado em algumas regiões, em algumas ULIS, como também já tem vindo a ser falado nas diferentes reportagens, ou que procuram tratamentos não disponibilizados nos seus países de origem. Mas, uma vez mais, não são turismo médico, como ele tem vindo a ser entendido, até porque, em regra, já estarão registados no SNS, ou seja, os estrangeiros que cá estão, já estão registados no SNS. Depois ainda temos uma vertente, já muito conhecida também, que são os cuidados transfronteiriços com a partilha de equipamentos de saúde e que também eles não são turismo médico. Dito isto, os cuidados de saúde prestados aos cidadãos estrangeiros não residentes geram cobrança ao próprio utente. Também é uma ideia muito importante. Não existe processo de compensação com o país de origem porque para tal teria de existir um acordo celebrado com o país na condição de aplicação do princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade, como a própria expressão diz, é o que cá fizeres, lá poderás fazer, de uma forma muito sucinta. Portanto, é o igual tratamento em termos de acessibilidade e de custos. O Ministério da Saúde, através da ACSS, acompanha a aplicação da regulamentação referente aos acordos internacionais relacionados com o sistema de saúde, em matéria, e aqui é o papel da ACSS, de fluxos financeiros relativos à prestação de cuidados de saúde. Ou seja, são protocolados um conjunto de acordos com diferentes países e a ACSS faz o acompanhamento em conjunto com as ULS da faturação a pagar e da faturação a haver. Os acordos em vigor permitem a prestação de cuidados de saúde a cidadãos estrangeiros em contexto
de estada temporária. Portanto, estes acordos que são estabelecidos é em contexto de estada temporária ou cuidados de saúde programados, sendo estes cuidados faturados pelas unidades de saúde e cobrados pela ACSS e não pelas ULS ao país de origem. Portanto, tudo o que é ao abrigo de acordos, é a ACSS depois tem a responsabilidade de, junto da sua contraparte, obter esse valor. No âmbito dos acordos internacionais, qualquer cidadão oriundo de outro país tem a possibilidade de procurar cuidados de saúde diferenciados e programados em Portugal, sendo, no entanto, necessário que o mesmo cumpra o procedimento previsto, ou seja, a apresentação de uma autorização prévia do país de origem. O que é que eu quero dizer com isto? Ao abrigo dos acordos estabelecidos, não basta ao cidadão do país de origem querer vir e o cuidado ser-lhe prestado ao abrigo desse acordo. Tem de haver, naturalmente, uma autorização prévia do país de origem que permite depois a questão da faturação e cobrança pela ACSS das despesas de saúde a esse mesmo país de origem. Ora, mas o que hoje aqui nos traz não são os cidadãos estrangeiros que vêm a Portugal apenas para serem atendidos nas unidades do SNS, mas antes aqueles que o procuram fazer às expensas do Serviço Nacional de Saúde, sendo este sistema financiado essencialmente por impostos e acresce o facto de as ULS serem financiadas com base na população residente. E, portanto, isto levanta-nos aqui duas questões muito importantes. Uma, o financiamento de origem, que é o erário público, outra, o próprio modelo de financiamento das ULS, que é baseado na população residente. Tal como já referido pela Sra. Ministra da Saúde, é do conhecimento público que as entidades de saúde do SNS têm sido também confrontadas com o acesso a cuidados de saúde de cidadãos estrangeiros, como bem referiu há pouco, fora do contexto do que está atualmente regulamentado. Ou seja, sem estarem abrangidos pelos acordos e pelas regras previstas e sem que tenha havido lugar à cobrança devida. Portanto, como ainda há pouco referi à Sra. Ministra, eu creio que, não querendo fazer aqui a exegese das palavras da Sra. Ministra, mas referia-se ao facto de não haver o momento da cobrança devida. Assim, da mesma forma que é prerrogativa do SNS que qualquer cidadão tem acesso à prestação de cuidados de saúde, também é prerrogativa da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde que a despesa deverá ser cobrada a estes cidadãos estrangeiros, não devendo constituir desta forma um encargo para o Serviço Nacional de Saúde. Da leitura do projeto de resolução do Chega, pode correr a interpretação que este fenómeno, incorretamente apelidado de turismo de saúde, não está identificado, o que não é o caso. Ou seja, como demonstrado quer nas respostas dadas pelas unidades de saúde à IGAS, quer nas diversas reportagens que têm vindo a ser realizadas pelos órgãos de comunicação social sobre este fenómeno, todos sabem identificar estas situações. O problema, portanto, não está na identificação, mas sim na qualidade da informação e dados sobre os utilizadores que permitam uma cobrança devida. No âmbito da autonomia da gestão das entidades públicas empresariais, entenda-se aqui as unidades locais de saúde e os institutos portugueses de oncologia, entende-se que as entidades deverão ter a capacidade de identificar quantos utentes estrangeiros acedem à prestação de cuidados de saúde, fora do enquadramento do âmbito dos acordos internacionais já aqui referidos, o tipo de tratamentos a que acedem, o seu custo e a eventual situação de cobrança. Até porque, conforme já publicamente referido pela Sra. Ministra da Saúde, estamos perante matéria sensível. Trata-se, na generalidade dos casos, de tratamentos necessários inadiáveis prestados a cidadãos estrangeiros não residentes durante o seu período de estada. Por serem inadiáveis, poderemos reconhecer a premeditação desta procura na expectativa de não ser negado o acesso. E, nestas mesmas circunstâncias, por ser apenas o período de estada, ser de difícil cobrança, porque, como referi, o problema não está na identificação, o problema está na falta ou na dificuldade de obter a informação e, numa segunda derivada, mesmo que se obtenha essa informação, se essa informação, de facto, é uma informação consistente que depois nos permita ir no encalço de quem deve ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra, agora será diferente, nós teremos a intervenção dos grupos parlamentares, depois o Sr. Presidente terá uma em bloco e, portanto, passo já a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem 4 minutos, Sr. Deputado Miguel Guimarães, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da ACSS, muito obrigado pela sua presença para esclarecer algumas destas situações. Eu gostava de começar por referir que o Serviço Nacional de Saúde, de facto, foi uma grande conquista de Abril. É considerada muitas vezes a segunda grande conquista a seguir à liberdade. E a verdade é que o nosso Serviço Nacional de Saúde, ao longo dos anos, tem sido um exemplo mesmo a nível europeu e até a nível internacional. Mas também é verdade que o Serviço Nacional de Saúde tem tido, nos últimos anos, e a situação tem se agravado de ano para ano, uma utilização abusiva e feita de forma até ampla dos serviços do Serviço Nacional de Saúde, com benefício, obviamente, de cuidados de saúde não urgentes ou emergentes. Eu fixo esta questão do não urgentes ou emergentes, porque qualquer cidadão que esteja em Portugal, em qualquer circunstância, se tiver uma emergência, obviamente que nós temos a obrigação moral e ética de o tratar. Independentemente disso, e dentro daquilo que são as várias regras, se quisermos, que existem em Portugal relativamente a esta matéria dos cidadãos que acabam por usar de forma indevida estes serviços, nós temos o cuidado de estar a ver aquilo que diz a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 64, e que, aliás, é muito clara. Tivemos o cuidado de verificar também o que é que diz a Lei de Bases da Saúde, a Lei de Bases da Saúde 95/2019, nomeadamente na sua base 21, número 2, que, de facto, é complicado, e eu gostava de saber, e esta vai ser a minha questão para o Sr. Presidente da ACSS, é se, com base na Lei de Bases da Saúde que temos neste momento, se é possível a ACSS ter alguma atuação nesta matéria, se mesmo identificando as pessoas que estão a usar de forma indevida o Serviço Nacional de Saúde, e também recordar aquilo que são os direitos e liberdades que nós temos em Portugal, nomeadamente quando se ponderam os direitos e os deveres. Isto é, nós temos, de facto, em termos daquilo que são os direitos fundamentais, dois tipos de direitos fundamentais, e é importante que lembrar isto, sobretudo nesta altura, uns que são os direitos, liberdades e garantias, que têm muito a ver com aquilo que são a essência da essência dos direitos, como é o caso da liberdade de expressão, do direito à propriedade privada, etc. Não é? E depois temos direitos e deveres económicos, sociais e culturais, que são aqueles direitos que também são muito importantes, fazem parte dos direitos fundamentais, mas para os quais nós também contribuímos. Por isso é que estes direitos estão muito associados àquilo que são os nossos deveres. E é nesta perspectiva que eu reforço um pouco aquilo que é a questão que eu gostava de deixar ao Sr. Presidente da ACSS, é se, na sua opinião e no cargo que neste momento exerce, se é possível ou não, com o enquadramento jurídico e também o enquadramento legislativo que temos neste momento em Portugal, se é possível ou não atuar sobre as pessoas que usam indevidamente o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente cobrando aquilo que são os serviços de saúde, e estamos a falar de acesso a cuidados de saúde, acessos que não têm a ver não têm a ver com a vida da pessoa, não têm a ver com emergência, têm a ver com cuidados de saúde do género daqueles que têm sido reportados e que hoje já foram reportados nesta casa e que acabam por, de alguma forma, enfraquecer a própria capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, acaba por limitar aquilo que é o acesso aos cuidados de saúde em tempos clinicamente aceitáveis e, portanto, gostava de ter aqui a sua opinião sobre esta matéria e sobre aquilo que nós podemos e devemos fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados e cumprimento a ACSS nas vossas pessoas, nomeadamente o Dr. André Trindade. Eu agradeço desde já as explicações que aqui deu sobre os diversos conceitos, porque de facto nos últimos dias temos visto uma confusão muito grande e depois isto não ajuda à discussão sobre o que é que se passa. Eu não vou propriamente entrar por aqui, mas vou focar a discussão em geral no acesso dos cidadãos estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem um princípio constitucional de acesso universal, mas obviamente isso não pode torná-lo num serviço mundial de saúde.
A lei de bases tem também um entendimento bastante amplo de quem são os seus beneficiários, nomeadamente todos os cidadãos portugueses ou todos os cidadãos estrangeiros que estejam de forma permanente ou temporária em Portugal, mas obviamente dizer isto não significa que a entidade responsável pelo pagamento dos serviços de saúde seja sempre a mesma, ou seja, que sejam sempre os contribuintes portugueses, porque não é verdade. Ainda assim, obviamente não podemos ignorar que a procura de cuidados de saúde por parte de cidadãos estrangeiros não residentes pode, obviamente, estar relacionada com o facto do SNS ser tendencialmente gratuito. Temos de reconhecer que esta questão levanta aqui algumas questões sobre a sustentabilidade do SNS e sobre se é justo que cidadãos não residentes tenham acesso ao mesmo tipo de serviços que cidadãos residentes, que depois contribuem diretamente para o financiamento do SNS através dos impostos, até porque, obviamente, esta procura adicional gera desafios maiores, que, obviamente, sobrecarregam um sistema que já, em si, já está sobrecarregado e prejudica, no fundo, o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde. E, portanto, neste tema, mais do que tudo, eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos de saber exatamente quem são, quantos são os cidadãos estrangeiros atendidos no SNS, a que tipos de serviços recorrem, quais os cuidados de saúde que lhes são prestados, quanto custa, qual o impacto, quem paga e se existe ou não depois o pagamento efetivo desse serviço. Depois, é preciso também perceber se os processos de compensação, de faturação, de cobrança são eficazes, em que etapas podem estar a falhar e que melhorias é que podem ser implementadas. E é neste sentido que as perguntas vão, ou seja, a assistência a cidadãos estrangeiros já está prevista em orientações circulares, muita legislação dispersa e, portanto, são procedimentos um bocadinho complicados e não estão centralizados, digamos assim, está muito disperso. E, portanto, cada ULS acaba por adotar mecanismos próprios, nós vimos isso agora nas respostas ao relatório da IGAS, e, portanto, isso pode levar a ineficiências e a um tratamento desigual no pagamento dos cuidados de saúde e, portanto, temos toda esta confusão. Portanto, pergunto-lhe se considera que uma centralização de todos os processos na ACSS ou pelo menos uma padronização dos procedimentos em todas as ULS podia ser uma solução para todos estarmos sempre a falar da mesma coisa, ou se aqueles procedimentos que já existem são os adequados e o problema está no incumprimento. E, portanto, e também, se considera isto, quais são os motivos desse incumprimento. E perguntar também se será preciso reforçar a formação às equipas das ULS para garantir que conseguem identificar cada uma das situações e agir em conformidade, saber que aquele cidadão tem que pagar, e novamente estes procedimentos já existem, eu acho que é importante que as pessoas percebam que existem estes procedimentos e, portanto, pode ser uma questão de não cumprimento destes procedimentos. Eu queria perceber a sua visão. Depois, também perceber, pronto, relativamente ao relatório da IGAS, que fala na parte da cobrança propriamente dita, qual é a solução, ou seja, qual é a solução da ACSS, que medidas podiam ser implementadas para garantir que a informação que é recolhida da parte dos utentes depois permite a boa cobrança. Pergunto se existem planos para reforçar a colaboração com embaixadas, serviços consulares para facilitar a identificação das pessoas e depois ajudar nessa cobrança. Ou, eventualmente, pergunto se a ACSS considera que deve ser implementada, por exemplo, uma taxa específica, um copagamento, o que for, para cidadãos estrangeiros não residentes, que não estejam, obviamente, cobertos por acordos, que não estejam situações de emergência, excluindo situações em processo de regularização. Portanto, há aqui um conjunto de exceções que têm que ser tidas em conta, mas isto podia ser uma solução de implementar logo à partida um copagamento. Terminando só terminar para dizer que aquilo que nós defendemos, os pontos fundamentais, deve ser obviamente garantir a sustentabilidade do SNS, aplicar uma gestão rigorosa dos recursos do SNS, quer financeiros, quer de pessoas, e garantir que o SNS tem um acesso justo e equitativo para todos os seus beneficiários, e que para isto é preciso distinguir efetivamente a entidade pagadora de cada um dos atos, se é nomeadamente o Estado, se somos nós, ou se são os próprios cidadãos por si próprios. Obrigada. Muito obrigada. Não temos mais intervenções. Sr. Presidente, mas também as questões colocadas pela Sra. Deputada Joana Cordeiro, creio que é um leque muito vasto. Não sei se nos 8 minutos que o Sr. Presidente vai ter, terá tempo. Sr. Presidente agora tem 8 minutos para responder às questões. Muito obrigada.
Bem, muito obrigado pelas questões. Eu sugeria o seguinte, em vez de nos focarmos nos números, quantos são, quanto custou, porque já percebemos que o problema não é de, permitam-me, não é de caracterização, o nosso problema é de informação, como acontece em qualquer empresa, em qualquer organização. Hoje em dia, nenhuma organização vive sem dados. Se não tiver os dados, o número de identificação fiscal, nós até nas grandes superfícies, eles têm de ter hoje toda a nossa informação para nos dar os descontos, não é? Que nós somos tão sensíveis a isso e, portanto, sem informação nós não conseguimos fazer nada. E é um problema de informação que temos primeiramente. Mas, voltando a Adão e Eva, eu sugeria que olhássemos para o quadro legal. E aí é que eu acho que deve haver alguma atenção. O que é que eu quero dizer com isto? Ao longo dos últimos anos têm sido tomadas medidas para assegurar que estrangeiros não residentes e não inscritos ou sequer registados no SNS fazem uso do sistema com cobrança dos respectivos custos, nomeadamente através da divulgação das tais orientações e manuais que determinam procedimentos de identificação, registro, faturação e cobrança. Estes procedimentos estão concentrados na ACSS. A ACSS centraliza os processos que estão relacionados com os acordos internacionais e a cobrança é feita. Lá está, há informação, há procedimentos prévios, há validação e, portanto, a cobrança acontece. Contudo, estas medidas são inócuas nos casos em que o que está em causa são redes informais organizadas que facilitam a vinda ao nosso país de estrangeiros que só pretendem uma utilização sem custo para os próprios. Se, por um lado, a existência de redes é um caso de polícia e de justiça, e é sabido que decorrem investigações pelos órgãos de polícia criminal sobre a existência destas redes que trazem estrangeiros, questões das grávidas, dos tratamentos HIV, entre outros, para beneficiar dos serviços do SNS de forma gratuita, importa também reconhecer os graus de liberdade concedidos pelo enquadramento legal a todos aqueles que diariamente têm de gerir a prestação de cuidados de saúde para controlar estas situações de estrangeiros não residentes a fazerem uma utilização sem custos. E, portanto, fazendo aqui uma viagem muito rápida, como já aqui foi referido, nós temos uma lei-chapéu fundamental, que é a Constituição, que nos diz, grosso modo, que no caso em apreço, a não identificação dos utentes, assim como a ausência de pagamento, não pode, em caso algum, determinar a recusa da prestação de saúde. O direito à proteção da saúde é realizado, como diz a Constituição, através de um SNS universal e geral, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. Tendo esta lei-chapéu, nós tínhamos, até 2019, a Lei de Bases da Saúde, que na sua base 25 dos beneficiários, tinha inscrito no seu ponto 2, são igualmente beneficiários do SNS os cidadãos nacionais de Estados-membros das comunidades europeias, nos termos normas comunitárias aplicáveis. São ainda beneficiários do SNS os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal em condições de reciprocidade e os cidadãos apátridas residentes em Portugal. Este era o enquadramento que nós tínhamos até 2019. Se bem se recordam, houve um relatório da Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde, presidido por Maria de Belém Roseira, de outubro de 2018, e nessa proposta do relatório, exatamente na revisão desta base, constava a seguinte redação: são igualmente beneficiários do SNS os cidadãos com residência permanente ou em situação de estada ou residência temporária em Portugal que sejam nacionais de Estados-membros da União Europeia ou equiparados, nacionais de países terceiros ou apátridas nos termos do regime jurídico aplicável. Isto era o que o relatório propunha. O que ficou na lei, no número 2, foi sobre os beneficiários do SNS, são igualmente beneficiários do SNS os cidadãos com residência permanente ou em situação de estada, ou residência temporária em Portugal, que sejam nacionais de Estados-membros da União Europeia ou equiparados, nacionais de países terceiros ou apátridas, requerentes de proteção internacional e migrantes, com ou sem a respectiva situação legalizada, nos termos do regime jurídico aplicável. Portanto, este é o quadro legal que foi aprovado em 2019 por esta Casa.
E, portanto, é importante quando nós nos viramos para as ULS, para a ACSS, para a tutela e dizemos, mas quantos são? Qual o número? Quais as causas? Como é que é possível? Quer dizer, as entidades vão até onde esta Casa permitiu ir desde essa data. Por sua vez, temos o Estatuto do SNS que nos diz que a responsabilidade financeira pelas prestações de saúde tem escrito que, além do Estado, respondem pelos encargos resultantes da prestação de cuidados de saúde prestados no âmbito do SNS os utentes não beneficiários do SNS e os beneficiários na parte que lhes couber. Ou seja, temos uma lei de bases que nos define o perímetro de todos aqueles que estão a coberto do SNS e, além disso, depois temos o Estatuto do SNS que diz que só aos não beneficiários é que se cobra. Isto em termos de clarificação, só tendo aqui uma linha de raciocínio. Acresce a este enquadramento que temos um despacho, que é o despacho 25.360/2001, 16 de novembro, do Dr. Correia de Campos, na altura, que, entre outras coisas, diz que o acesso a cuidados de saúde pública para cidadãos em situação irregular de residência é a responsabilidade financeira do SNS, para situações de cuidados urgentes e vitais. Isto é algo que depois uma norma da DGS vem densificar, sendo necessário que o cidadão apresente declaração emitida pela Junta de Freguesia que atesta que reside em Portugal há mais de 90 dias. Ou seja, as situações onde tem um visto expirado ou processos de residência não autorizados ou em avaliação. Convém lembrar uma notícia recente que a AIMA já rejeitou 108 mil processos de 221 mil já apreciados e, portanto, estas pessoas estiveram cá até essa altura e por cá ainda podem estar e para percebermos que estes casos existem. Importa recordar que os serviços de urgência que não podem recusar atendimento são, assim, uma porta de entrada no SNS. A partir daí, e em caso de necessidade, estas pessoas podem ser referenciadas para outros serviços dentro do SNS, nomeadamente para consultas de especialidades que dão depois acesso a tratamento. Portanto, genericamente, não quer dizer que seja isto que aconteça, porque se estivermos a falar de redes, estas redes terão pessoas tanto cá fora como dentro das instituições, mas isso acontece na saúde, como provavelmente acontecerá também na área da educação, para a inscrição de alunos, como para outras áreas da administração pública. Finalmente, a tal circular normativa que eu referia que decorreu do despacho de 2016 da DGS sobre o acesso de imigrantes ao SNS. Tem o ponto 7 e o ponto 8. O ponto 7 diz que os imigrantes que se encontram em situação prevista no número anterior têm acesso a cuidados de saúde nos mesmos termos que a população em geral, nas seguintes situações: cuidados de saúde urgentes e vitais. Portanto, cuidados de saúde urgentes e vitais é essencialmente situações de urgência. E, portanto, depois o ponto 8 diz-nos que as unidades prestadoras de cuidados de saúde poderão exigir a cobrança segundo as normas e tabelas em vigor dos cuidados de saúde prestados. Não sei se ainda tenho tempo. Já expirei, pronto. Enfim, queria só dar aqui esta nota porque eu acho que a reflexão deve-se focar exatamente no contexto legal que temos. Não há aqui qualquer juízo de valor, temos é de perceber os graus de liberdade que as entidades, que a tutela têm para poder atuar. E, portanto, mais uma vez eu digo, trata-se de um problema de informação, de conseguir informação fidedigna e com essa informação conseguir fazer a tal cobrança. Os problemas que a saúde tem não são só da saúde, são problemas que existem, como vemos, também decorrentes daquilo que tem sido a tendência do turismo, propriamente chamado turismo, em um conceito abrangente, e, portanto, com isso traz sempre um efeito de arrastamento, porque as pessoas adoecem, as pessoas são todas iguais e também têm o direito a adoecer. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos agora para a segunda ronda, onde os senhores deputados têm 1 minuto para fazer as suas questões ou intervenções e passo já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Miguel Guimarães, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Irei cumprir o minuto como habitualmente. Muito obrigado, Sr. Presidente da ACSS, pelas informações que nos deixou e, neste momento, a questão que eu gostava de lhe colocar, para ter a sua opinião, naturalmente, isto terá que ser, obviamente, também aprofundado,
apesar de existir aqui uma dissonância entre aquilo que é o número 2 da base 21 da Lei de Bases da Saúde e aquilo que é a circular normativa que mencionou agora mesmo no fim, nomeadamente nos seus pontos 7 e 8 da Direção-Geral de Saúde, prevalece sempre aquilo que está na Lei de Bases de Saúde, ou esta circular normativa pode fazer com que as entidades como a CSS possam atuar de forma diferente relativamente àquilo que é cobrar o uso indevido de cuidados de saúde no SNS. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu com o Sr. Deputado nem olho para o relógio, por isso. Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Susana Correia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, agradecer os esclarecimentos que nos deixou e que são muitíssimo úteis. Dizer que temos aqui realmente, como era a minha convicção, situações que devemos saber separar e não devemos criar a confusão. Uma coisa são as redes informais e que são dignas e devem inspirar a investigação criminal. Outra coisa é o fenómeno que acabamos por conseguir afunilar aqui no nosso debate e na questão do acesso de cuidados inadiáveis e vitais e, por outro lado, os que são indevidos. E eu também tenho uma interrogação muito grande sobre o que são os acessos indevidos, porque se conseguirmos cobrar, deixam de ser acessos indevidos. Portanto, não sei se devemos utilizar esta expressão do acesso indevido. Em concreto, fazermos um caminho de que seja possível realmente esta cobrança que está prevista. E outra questão que eu também deixo pela experiência que tenho é, conhecendo a nossa realidade num serviço de urgência, como é que nós podemos barrar uma entrada com a avaliação de se é um cuidado vital necessário ou não. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Chega não aceita que continuemos a olhar para o lado enquanto este fenómeno compromete o acesso à saúde de todos os portugueses. Podem vir dizer que o termo não é o adequado, mas está identificado, tem que ser quantificado o quanto antes, porque estão a vir estrangeiros a Portugal, chegam de avião, são tratados e descolam no dia a seguir de serem tratados para fora do país à custa do nosso dinheiro e do nosso sistema de saúde, do nosso Serviço Nacional de Saúde. E isto é inadmissível, que se tente continuar a suavizar. Há relatórios que mostram que há redes organizadas que facilitam a obtenção do NIF, Segurança Social, inscrição até no SNS para estrangeiros, ou seja, só para virem usufruir daquilo que é nosso, daquilo que todos nós acabamos por participar e acabamos por participar e por dar ao Serviço Nacional de Saúde. E isto compromete-nos a todos nós. E temos crises nas urgências, temos crises no nosso SNS. Pode ser muito bem evitado se isto for alterado. Não podemos continuar a olhar para o lado. A legislação tem que ser alterada. Não podemos suavizar aquilo que está à frente de todos nós e está a prejudicar claramente o Serviço Nacional de Saúde. Já chega de doutrinas políticas. Vamos colocar os portugueses em primeiro, não é? Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sim, Sra. Deputada, para que efeito? Só um ponto de ordem à mesa para um esclarecimento. O Sr. Deputado Rui Cristina acabou de falar da existência de relatórios que comprovam a existência de redes de cuidados inadequados. Gostávamos de poder ter acesso a esses relatórios. Muito obrigada. Muito bem. Sr. Deputado, obrigada pela sua intervenção. A Sra. Deputada Joana Cordeiro, também. Sim, obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar ser rápida. Eu acho que as suas respostas foram um bocadinho confusas e eu queria só clarificar uma coisa, porque quando estamos a falar de redes de pessoas que vêm para cá, isso é uma questão criminal, não é necessariamente uma questão do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. O que eu quero perceber, e já nos deu aqui todo o enquadramento legal, e sim, nós já sabemos que o enquadramento é bastante amplo sobre quem é beneficiário do Serviço Nacional de Saúde, mas ser beneficiário não significa que a entidade pagadora seja a mesma, e portanto são situações diferentes. Eu percebo que este problema da parte da ACSS está resolvido, porque a ACSS cobra a sua parte com aqueles que têm acordos e convenções. O problema está nos outros que não estão ao abrigo destas convenções e que de facto nós não sabemos quem são, quantos são, quanto custa e se são ou não cobrados. Portanto, e aquilo que me deu a entender da sua intervenção foi que nós de facto devíamos fechar
o acesso. E é isto que eu quero perceber. Se é esta a posição da ACSS, é fechar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, porque eu, com a explicação que também deu, consigo compreender e concordo que os procedimentos são muito confusos, os procedimentos de cobrança, acabamos por isso por estar nesta discussão e a misturar muitos conceitos, mas não percebi exatamente qual é a solução. Portanto, a solução é alterar a Lei de Bases da Saúde para impedir o acesso como outros países fazem, e outros países fazem na Europa e têm um acesso muito mais restritivo. Eu só quero perceber se a posição da ACSS é restringir o acesso. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem 5 minutos, mas caso se justifique um bocadinho mais tempo para esclarecer devidamente todas as questões, terá esse tempo, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo final, naturalmente a ACSS não faz qualquer juízo de valor sobre a realidade. A ACSS contratualiza com as unidades locais de saúde e com os IPOs no sentido de garantir o acesso com os maiores padrões, quer de qualidade, quer de segurança. Naturalmente, as ULS, como qualquer empresa, as ULS e os IPOs, como qualquer empresa pública, têm o lado da receita e o lado da despesa. É do seu interesse garantir que a receita que lhes é devida é conseguida e obtida. Mais uma vez, o que nós aqui estamos a procurar explicar é que isto não é um processo de andar atrás de quem não paga. Antes de mais, é um processo de informação, de termos mecanismos, e, enfim, dou nota de um aspecto muito importante, na saúde nós não cruzamos dados. Não há cruzamento de dados. Há boa fé e boa vontade naquilo que o utente, quando está numa urgência, quando vai a um centro de saúde, diz: olha, eu vivo naquele sítio, e o sistema assume, não valida. Eu tenho este contribuinte, e o sistema assume, não valida. Portanto, a questão não está de fazer a apologia da restrição, do acesso, não. É uma questão quase básica nos tempos que hoje vivemos, onde tudo está baseado em informação. Há pouco alguém falava da cobrança, de ir procurar levar a cobrança ao limite, no sentido de explorar todos os mecanismos existentes. Ainda que se quisesse fazer cobrança coerciva, no limite extremo, não podíamos, não há NIF. E portanto, na saúde nós temos a questão, este problema está baseado em 2 níveis de questões. A primeira é haver dados e a qualidade dos dados que existem. E atenção, este problema até se coloca para os nacionais e residentes tudo, não é? No próprio sistema. É ter boa informação, informação fidedigna. E um passo importante, e portanto fica o desafio nesta casa que tem a liberdade da lei do seu lado, que era muito importante para a saúde, e aqui como Presidente da ACSS o digo, para melhorarmos todo o processo, para as próprias ULS verem a sua vida mais facilitada, porque vejamos, o objetivo de uma ULS e de um IPO não é andar a dedicar o seu tempo à cobrança, não é ser a autoridade tributária, não é ser a segurança social, que tem até capacidade de cobrança coerciva. O foco das entidades, das unidades de saúde, é a prestação de cuidados de saúde com segurança e qualidade. Se de repente tem de dedicar parte do seu tempo, é evidente, estou a caricaturar, não temos os médicos, os enfermeiros dedicados à cobrança, mas quer dizer, se isso passa a ser uma preocupação, não faz sentido e, portanto, há aspectos que podem ser melhorados, os manuais, eles têm estado a ser divulgados, até porque à medida que o problema começa a ganhar alguma expressão, passam todos a estar mais atentos a essa realidade, mas uma coisa que eu não posso fazer é garantir que o dado que alguém me está a dar é um dado fidedigno. Não há forma. Podemos melhorar o caminho para isso, que é, de facto, haver cruzamento de dados com a AIMA, com a Autoridade Tributária, com a Segurança Social, para que possamos mitigar este problema. Agora, isto é como em tudo na vida. Se quem quer fugir, quer mesmo fugir, a probabilidade de conseguir fugir é grande. E isso não cabe nem ao Serviço Nacional de Saúde, nem a outras entidades, assegurar que esse risco é zero. Não, esse risco há sempre. O que nós devemos fazer é o sistema estar preparado para lidar com esta nova realidade. E perguntava-me a senhora deputada agora, mas é uma questão da lei de base ou não? É uma reflexão que tem de ser feita por esta casa, que não caberá à ACSS. A ACSS cabe, como procurámos fazer aqui, explicar o enquadramento em que a ACSS, os responsáveis de saúde nas ULS e nos IPOs,
podem trabalhar, se esse enquadramento é mais ou menos restrito e se é uma leitura dos representantes da Casa da Democracia. Presidente, não podia, creio que nos deixou aqui, eu quero agradecer a forma honesta, limpa, transparente. Senhor Deputado, quer usar a palavra? Para aqui, sim, por favor. Não, foi na minha intervenção. Houve aqui uma dislexia da minha parte relativamente à palavra relatório e palavra reportagem. Era reportagem que eu queria dizer, não relatório, porque as coisas são, deve-se esclarecer sempre preto no branco, como elas são. Hoje erro eu, amanhã errarão outros. Muito obrigado pela atenção. Senhor Deputado, grata, não é erro, é o direito a um lapso, como todos temos, e obrigada por o esclarecer. Creio que em nome de toda a Comissão, vejo os vossos rostos, Senhor Presidente, ficamos-lhe muito gratos pela sua forma e que nos deixou elementos de grande reflexão, elementos de muito grande reflexão. Desejamos continuação de bom trabalho e obrigada pela sua disponibilidade e pela informação. Senhores Deputados, dou por encerrada a reunião porque acho que hoje merecemos, deixamos o resto para o próximo dia. Muito obrigada, Senhores Deputados, Senhor Presidente.